Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Filipenses capítulo 1, de verso 1 a 6, que o nosso bom Deus Todo-Poderoso usa o apóstolo Paulo e Timóteo para escrever uma carta àquela cidade de Filipos, aonde tinha os diáconos e também os profetas usados por Deus, aonde aqueles diáconos e aqueles profetas eles estavam levando o evangelho, espalhando o evangelho àquela cidade e também passando para aquele povo as boas obras, os favores do Senhor. Então, Paulo e Timóteo, eles estavam rendidos, agradecendo ao Senhor pelos favores que o Senhor tinha derramado sobre a vida daquele povo. A graça e a misericórdia do nosso bom Deus estava sobre aquele povo de Filipos. E assim, os diáconos estavam fazendo um bom e excelente trabalho, levando o evangelho, espalhando a palavra àqueles que estavam em cativos, aqueles que estavam buscando, estavam tendo sede e fome da palavra do Senhor. E nesta manhã o Senhor não faz diferente. Ele aqui, através da palavra, através desse ministério, Vida Plena com Deus e tantos outros ministérios, tantos outros aí que estão, evangelistas, pastores, diáconos, pessoas enviadas por Deus que estão aí nas redes sociais, trazendo a palavra, levando o ID, fazendo o ID do Senhor, levando a palavra do Senhor. E assim não foi diferente com aquele povo lá de Filipos, daquela cidade de Filipe. Então, o apóstolo, ele estava muito feliz com o Senhor e ele diz: eu oro ao Senhor para que o Senhor continue derramando a graça e a sua misericórdia, os favores dele sobre a vida de vocês. Glórias a Deus. E nesta manhã também, meus amados, queridos irmãos, através desse ministério, através da sua missionária, o Senhor está trazendo a palavra e dizendo: minha graça e a minha misericórdia, filhos amados e queridos, está sobre vocês. Não temas que eu estou com vocês. Glórias a Deus. Feliz daquele que para escutar, para ouvir a palavra do Senhor e viver a palavra, que é o mais importante. Então, no verso 2 a 6, diz assim: a minha oração é que Deus, nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo dê a cada um de vocês a sua graça e a sua paz no coração e na vida de vocês. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Quando oro por vocês, meu coração se enche de alegria por causa de todas as maravilhas, ajuda de vocês em fazer conhecido o Evangelho de Cristo Jesus. Glórias a Deus. Desde a ocasião em que vocês o enviaram pela primeira vez até agora, e eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiverem finalmente terminada, naquele dia quando Jesus Cristo voltar. Então, aqui o Senhor usa o apóstolo para dizer que a boa obra, os favores dele que ele colocou na gente, que ele colocou nos seus, para levar o evangelho, para fazer a obra. E a obra não é só espalhar o evangelho, mas fazer um benefício,
fazer os favores ao irmão por detrás dos bastidores. Não só aquele que está pregando ou louvando, mas aquele também que está concluindo a obra, que está ajudando na obra, que se disponibiliza, está fazendo o ID do Senhor para a casa do Senhor. Glórias a Deus. Isso, meus irmãos, é uma graça e uma misericórdia que o Senhor derrama sobre as nossas cabeças, é uma unção do Senhor sobre as nossas vidas. E esta boa obra só termina na gente quando Cristo Jesus voltar, porque até então, quando nós estamos com o coração rendido, cheio da graça e da misericórdia, querendo mais do Senhor, tendo sede e fome do Senhor, o Senhor nos enche, o Senhor nos agracia, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos leva, o Senhor nos capacita, porque é Ele que faz a obra. A boa obra é o Senhor que faz. Ele só quer um coração disponível e uma pessoa disponível. Também há aquele meio que quando as pessoas não querem, diz, chega, não quero fazer mais, cabe a cada um. O Senhor não força, mas para aqueles que ainda querem levar o Evangelho, continuar fazendo a obra, levando o Evangelho, fazendo para o reino, o Senhor nos capacita. Glórias a Deus. E aqui nesta manhã o Senhor chama aqueles que estão disponíveis a fazer a obra e diz: continue, filhos e filhas, que eu estou com vocês. A minha graça basta em vocês. Eu os capacito para a boa obra, para o Evangelho. E esta boa obra na vida de vocês só termina quando Cristo Jesus voltar. E vocês estão plantando um legado para as suas futuras gerações, para os seus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja na minha vida e na vida de todos os meus irmãos, de toda a sua humanidade, Jesus. Que assim seja, Pai. Que todos aqueles que estão fazendo a boa obra tenham bom ânimo e continue com a fé alicerçada em Ti e querendo fazer mais e mais e mais debaixo da sua graça e da sua misericórdia. Porque mesmo muitas das vezes a gente é cansado, mas também quando a gente se compromete em fazer, a graça do Senhor Jesus é tão grande que o cansaço vai embora, é uma felicidade imensa, é uma plenitude que todo o cansaço e todo o desgaste vai embora, a gente se renova em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem faz a boa obra para o Senhor é isso. Inovar e renovar todos os dias. Glórias a Deus. Confiando e acreditando nesse Paizinho lindo e amado que nos capacita todos os dias. Glórias a Deus. Essa, meus irmãos, foi a palavra que o Senhor nos trouxe. Que continue, filhos, continue fazendo a boa obra, continue levando o ID, continue espalhando o Evangelho, continue abençoando com a vida de vocês outras vidas. Não importa como, desde quando esteja fazendo o bem e que esteja fazendo o bem para o próximo, o Senhor Jesus se alegra. Eu me alegro em vocês, filhos amados e queridos. Esta é a palavra que o Senhor nos deixa nesta manhã, nos fortalecendo nesta palavra, nesse ID, e que esperamos em Cristo Jesus, porque no tempo certo o Senhor vem nos buscar e a boa obra só termina nesse tempo. Glórias a Deus. Eu vou orar para que o nosso bom Deus Todo-Poderoso venha trazer todo o entendimento aos nossos corações desta palavra. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui está, Pai, a sua palavra aqui. Pai, que esta palavra, Pai, venha nos fortalecer, Jesus. Venha, Senhor, nos capacitar mais e mais e mais para o ID. Assim como o apóstolo Paulo e Timóteo estavam felizes com aquela cidade de Filipe, Pai, aonde estavam lá os diáconos, ó Pai, e também os seus, Pai, da obra, que não só foi eles, mas tinham mais fazendo a obra, à frente da obra. O Senhor estava capacitando e derramando a sua graça sobre aquele povo. Então, nesta manhã, Senhor, o Senhor nos convida, o Senhor nos fala que nós sejamos, meu Deus, agraciados com a tua graça, com a sua misericórdia, com os seus favores.
e que os nossos corações estejam mais e mais e mais rendidos de Ti e para Ti, Senhor, e que a Sua plenitude espalhe sobre as nossas vidas, Senhor, e que a gente venha viver em paz, uma paz com o coração pleno em Ti, um coração descansado. Sabemos que estamos no coração, na direção e no caminho certo, que só o Senhor é Deus para louvar e agradecer, que nós possamos louvar e agradecer os feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Para mim, para toda a minha família, para todos os meus amados queridos irmãos e por toda a sua humanidade, Pai. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Pai, pelo seu existir. Obrigada pelo seu carinho, pelo seu amor por cada um de nós, Pai. Pela palavra que o Senhor nos derrama todos os dias, nos preenche todos os dias. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a meus amados queridos irmãos, quero agradecer primeiramente a Deus por esse ministério, pelas pessoas inscritas, pelos comentários, pelos joinhas, pelos compartilhamentos. Muito obrigada, meus irmãos, muito obrigada por fazer parte dessa família, desse ministério Vida Plena com Deus. O ministério é do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus e bem-vindo àqueles que fazem parte desta família. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo pela vida de vocês, pela família de vocês, pela casa de vocês, pelos negócios de vocês e pelo ministério de cada um de vocês. Amém? Glórias a Deus, fiquem todos com Deus.